Nessa noite, então, nós vamos agradecendo ao Mestre Jesus mais uma vez, pela oportunidade de estarmos aqui em seu nome, agradecendo a equipe de André Luiz, de Emmanuel, que vem aqui estar junto conosco todas as quartas-feiras para esse estudo, há tantos meses, há tantos anos, Senhor. Nós pedimos desculpa pela nossa indisciplina, que por muitas vezes, Senhor, nos atrapalha a participar desse estudo. Mestre amado Jesus, que os teus mensageiros possam estar aqui conosco, nos inspirando, nos protegendo, nos amparando, para que nessa noite nós possamos aprender os teus ensinamentos da melhor maneira possível. Lembrando, Senhor, que esse livro Ação e Reação fala fundo a cada um de nós, e esse capítulo em especial, falando das doenças. Graças a Deus. Então, nesse instante, nós vamos começar o capítulo 19. E esse capítulo, de novo, mexeu muito comigo, porque a gente vê aí a causa das dificuldades que a gente tem, dos problemas de saúde que a gente encontra, como uma forma da beneficência divina, do amor divino, para que a gente melhore, que a gente evolua. E chama a nossa atenção porque muitas vezes nós olhamos para essas dores com um peso, com uma tristeza no coração. E o que a gente está vendo nesse capítulo é para que a gente olhe para essas experiências como dádivas celestes, como oportunidades para o nosso crescimento e para a nossa libertação. Libertação no sentido de ajuste com a lei, libertação no sentido de equilíbrio interno, de encontrar o nosso equilíbrio interno para evoluir, para continuar na lei, na escalada do progresso, né? Então, essa renovação, ele fala nesse capítulo muito claramente que se é importante nós irmos ao médico, se é importante nós tomarmos os remédios, a gente manter a nossa saúde mental é fundamental. De alguma forma, a medicina hoje ainda não está 100% envolvida na parte psicossomática das doenças. A gente vê aí uma evolução, muitos médicos começando a valorizar a meditação, valorizar o impacto da fé na cura das pessoas, da prece, sem entender muito bem o porquê que isso faz tanta diferença. E nesse capítulo, a gente vê Druso explicando por quê. Que no momento em que a gente muda o nosso campo mental, que nós renovamos, elevamos o nosso pensamento a níveis mais altos, imediatamente nós mudamos a sintonia do nosso corpo. Já existe aí muitos estudos mostrando o quanto o pensamento, música, pode alterar a configuração da água, né? E a hora que a gente pensa que 70% do nosso corpo é feito de água, a hora que nós mudamos a nossa sintonia mental, a gente imediatamente está mudando a sintonia de todas as células do nosso corpo, de todo o sistema sanguíneo, de todos os órgãos, equilibrando dessa forma os nossos chakras, os nossos centros de força. E à medida que a gente equilibra os nossos centros de força, a gente muda a nossa situação de saúde. Por isso é que já se dizia mente sã, corpo são. E aí a gente vê mais uma vez a prova, o ensinamento do plano espiritual para a gente.
do porquê esse equilíbrio mental é tão importante. E aí ele fala de duas áreas que é importante para a gente conseguir progredir, para a gente conseguir melhorar. A primeira é o estudo. E, gente, como dá trabalho estudar. Como dá trabalho a gente achar tempo para ler um livro bom, para a gente aprender. Se a ciência da matéria já fala a importância de a gente continuar aprendendo sempre, para quê? Para que a gente não fique com Alzheimer, para que a gente não fique com demência, que o estímulo da mente é fundamental para continuar aceso o aspecto cognitivo do cérebro, né? Assim como a alimentação também. Vários livros falam da importância da gente comer mais frutas, mais vegetais, cortar os carboidratos, não comer açúcar. Inclusive tem um livro que eu acabei de terminar de ler que chama Brain Fog, que fala sobre exatamente isso, Alzheimer e também demência, e a importância do papel da alimentação na prevenção da doença. Então, o ponto aqui, a primeira coisa é o estudo. A gente estudando, a gente está exercitando o nosso cérebro e, principalmente, quando a gente estuda o lado moral, a gente estuda a doutrina, a gente tenta melhorar a nossa qualidade como ser humano, nós estamos trabalhando do bem. O segundo aspecto que ele fala é em relação à caridade. A caridade não só em relação a nós, a caridade que pode ser a nossa dieta moral, como a reforma íntima, a nossa dieta alimentar, como cuidando do nosso corpo, mas também a caridade com aqueles que convivem conosco. Por quê? Porque nós não conseguimos passar pela vida, pelas provações, sozinhos. Isso é tão simples da gente perceber. A hora que a gente olha para esse computador, se nós formos pensar quantas pessoas, quantos profissionais encostaram nesse computador para ele chegar na nossa mão, né? Quantos engenheiros desenvolveram software, quantos engenheiros desenvolveram hardware, quantas fábricas criaram todas as partes para fazer esse computador, a pessoa que planejou como é que ia ser vendido, o valor transportado, foi feito, não sei, na China, na Coreia, e de repente veio de navio para cá e teve a pessoa que botou no navio, que tirou do navio, que levou para a loja, enfim. Quantas pessoas tocaram num computador até ele chegar na nossa mão? E é isso que a gente tem que pensar, que nós vivemos em sociedade, que para a gente conseguir sobreviver ou viver bem, nós precisamos do outro. E a melhor forma da gente ser ajudado é fazendo o bem. Por isso é que no plano espiritual, em instituições como a Mansão da Paz, nós vemos tantas pessoas trabalhando, pessoas como nós, endividadas com mais defeitos do que qualidades, mas que encontram uma forma, mesmo que rudimentar, de ajudar o próximo, para que elas consigam, no futuro, receber a ajuda, a empatia de outros espíritos a que eles serviram. E não só diretamente, porque a gente também conhece aquela história de que quem dá mel para o meu filho adoça a minha boca, né? Então, muitas vezes, a gente está fazendo bem para uma pessoa, mas a gratidão dos familiares, como nós vimos aí no capítulo, nos 2 capítulos atrás, em que vem aí a mãe, a avó, a tia, pedir ajuda por aquela pessoa que auxiliou de alguma forma a família, né? Então, uma coisa bacana da gente ver, que muitas vezes a gente se esquece que todo o bem que a gente faz é semente jogada no vento. E essa semente vai brotar eventualmente como uma coisa boa.
podemos ter certeza que se a gente está plantando semente de rosa, a gente vai plantar a semente de rosa hoje, vai colher a rosa daqui a um ano e vai conseguir sentir o perfume, o aroma na nossa vida, no nosso jardim, né? Então, resumindo, para nós conseguirmos encontrar esse equilíbrio mental, é necessário o estudo e o trabalho no bem. Não adianta só estudar sem viver, não adianta só estudar e não fazer a caridade, só olhar para o próprio umbigo. E da mesma forma, se a gente não aprende, se eu não sei, eu não consigo dar. Então aí, por isso a importância do estudo. Quanto mais eu sei, mais eu vou conseguir ajudar o meu próximo, né? E aí, ele comenta uma escultura bonita que tem do corpo, de um corpo humano lá. E eu fiquei pensando por que ele colocou isso no livro. Porque a gente sabe que André Luiz não dá ponto sem nó. Todas as informações que são colocadas nos livros espíritas, elas têm uma razão de ser. Então, o que calou para mim, e talvez para vocês tenha chamado a atenção, alguma coisa diferente, é a conexão de todos os órgãos e todos os sistemas do nosso corpo. Então, a gente achar que porque o nosso pulmão está desequilibrado, o resto do corpo está bom? Não. Se a gente entender que a doença, ela pode aparecer num determinado organismo, num determinado órgão do corpo, mas isso vai afetar todo o resto. Por quê? Porque o corpo da gente funciona como se fosse um grande relógio, onde todas as pecinhas estão conectadas umas com as outras. Então, uma parte do meu corpo em desequilíbrio significa que outras partes do meu corpo vão estar desequilibradas também. Outra coisa que ele fala, que me chamou a atenção, é essa perfeição, a complexidade do corpo humano, né? A sabedoria divina, a perfeição em tudo, em todos os detalhes, e não só nos detalhes de cada um dos órgãos, mas nessa interoperabilidade de todos esses órgãos do corpo. E talvez para mim, que sou engenheira, isso chama mais atenção, porque quando a gente está desenvolvendo qualquer produto, dos pontos mais difíceis é fazer ele funcionar com outras coisas. Porque não adianta só o pulmão funcionar se não tiver alinhado com o coração. Não adianta todo o sistema digestivo funcionar pela metade. Não, meu estômago é muito bom, funciona a 120%, mas o rim não. Então, todo o meu sangue não está sendo filtrado, né? Então, o que parece muito óbvio aí é uma escultura de arte, é uma prova de inteligência suprema que nós, hoje, humanos, ainda temos dificuldade de fazer com coisas simples, como, por exemplo, fazer interoperability de Wi-Fi e de rede celular. Então, nós temos que perceber que esse corpo, essa máquina, esse instrumento que a gente usa, é um tesouro, é o maior presente que a gente pode ter. E que cada vez que a gente desrespeita esse corpo, através da nossa conduta moral ou das nossas más escolhas, e ele fala de álcool, ele fala de droga, ele fala de farra nesse livro, nós estamos danificando o nosso perispírito, que é a forma para o nosso corpo. Então, imediatamente, uma má escolha minha vai danificar o meu perispírito e, consequentemente, vai danificar o meu corpo físico. Daí a importância do nosso equilíbrio moral e emocional. Imagine, então, a gente voltando à nossa reflexão de que 70% do nosso corpo é feito de água. Se as minhas emoções, se os meus pensamentos são desequilibrados, negativos, eu mesma estou envenenando
todo o meu sistema celular. Então, a doença pode aparecer aí como uma depressão, como uma demência, ou, enfim, um problema de coração, mas a causa de todas essas dificuldades que eu estou causando no meu corpo, na realidade, são geradas pelo meu pensamento negativo, que envenena o meu corpo sem parar. Então, eu tomo remédio para ficar feliz, eu tomo remédio para conseguir dormir, eu tomo remédio para conseguir acordar, eu tomo remédio para não ficar ansiosa, deprimida. Mas eu não tenho consciência do que eu estou pensando. Então, o tempo inteiro eu só fico pensando nos meus problemas, nas minhas dificuldades, nas minhas dores, nas minhas preocupações. Eu não consigo apreciar, viver, sentir o momento atual. Ou eu estou sofrendo pelo que já aconteceu, ou eu estou ansiosa pelo que pode acontecer. Eu estou me envenenando. Daí, esse tanto de livro que a gente vê hoje fazendo sucesso, falando de mindfulness, falando do poder do agora, da importância do momento, da gente conseguir prestar atenção aonde a gente está. Então, sentir o nosso corpo na cadeira, nosso músculo encaixado na nossa cadeira, sentir os cheiros que estão ao nosso lado, as cores que estão ao nosso redor, os barulhos que a gente ouve. Muita gente fala para mim, poxa vida, mas eu não sei meditar. E a gente esquece que a partir do momento que eu volto a minha atenção para minha respiração, eu já estou meditando. Se eu conseguir prestar atenção na minha respiração, no inhale, no exhale, por 5 vezes, 5 respiradas, eu meditei pelo aquele tempo. E a melhor forma da gente conseguir se equilibrar, se centrar, é exatamente a gente não viver nem no passado, nem no futuro, mas viver no presente como um observador, entendendo que tudo que passa na nossa vida hoje é uma experiência, não é o que não define a gente, não define a nossa trajetória. Isso faz com que as coisas fiquem mais fáceis. Por isso tanta gente fala, vamos viver um dia de cada vez. Jesus mesmo falou, né? Deixa só os problemas de hoje te preocupar. Não fica preocupado com outras coisas, não. Então, a gente olhar para a nossa vida como aquele observador e pensar, bom, é isso que eu tenho, o que eu quero, como é que eu quero lidar com essa situação? O que eu quero sentir? Porque a nossa emoção, o nosso sentimento, nós controlamos. O resto, não. Mas isso a gente controla. E controlando as nossas emoções, os nossos pensamentos, a gente vai conseguir controlar melhor a nossa saúde também. Outra coisa, a gente já comentou isso, que a doença sempre começa primeiro na mente, né? A gente se esquece muitas vezes disso e corre no médico. Ou muitas vezes acha, não, eu tô com uma obsessão, eu tô com um envolvimento. E aí resolve, não, eu tenho essa dor de cabeça por causa da obsessão. E o que ele está querendo mostrar aqui, e ele deixa muito claro, é o que a gente já ouviu na federação tantas vezes. Sim, a doença nasce da mente, ela é primeiro impregnada no perispírito, mas ela precisa ser tratada dos dois lados, pelo médico da carne, pelo médico aqui da terra. Por quê? Para cuidar dos sintomas. E pelo lado moral e espiritual. Por quê? Para cuidar da causa. Essa lesão, o mal, ele vem dos nossos erros de passado. O nosso sofrimento de hoje, de alguma forma, é o estampado que nós escolhemos pelas nossas atitudes nessa vida ou vidas anteriores.
E que a única forma da gente curar essa lesão é a gente melhorar a nossa qualidade de vida. A partir do momento em que eu não tiver mais sentimento de culpa, de raiva, de rancor, eu vou me liberar de sofrimentos que eu não preciso carregar. Porque se a gente fala de culpa, de rancor, a gente está falando de novo do viver do passado, não no presente. Então, o tratar a nossa mente, o viver no momento, significa nós prestarmos atenção, usarmos a nossa energia naquilo que nós podemos mudar hoje. Nós já vimos num outro capítulo dizendo que a culpa sempre anda junto com o culpado. E é isso que faz os espíritos morrerem e irem para o umbral. Exatamente porque eles ainda continuam presos por todas as suas más escolhas. Existe esse estado fica dentro da nossa consciência. E a gente sabe que a consciência não está no corpo. A consciência está na mente, a consciência está no espírito, no perispírito. E por isso ela é carregada. Então, a melhor forma da gente limitar esse sofrimento, as nossas lesões na consciência, é através da nossa reforma íntima, né? Então, interessante como de repente a gente roda e a gente vê que a reforma íntima, na verdade, é o antídoto, é a prevenção para que a gente não venha ter doença, sofrimento, dor. Porque se eu trabalho a minha reforma íntima, eu melhoro o equilíbrio da minha mente. Se eu melhoro o equilíbrio da minha mente, eu imediatamente equilibro o meu corpo. E se eu tenho o meu corpo, a minha mente equilibrada, o meu corpo equilibrado, eu tenho saúde. Bom, aí ele fala um pouco da justiça divina e me chamou a atenção que essa justiça, como ele já tinha falado em outros capítulos, ela começa em nós mesmos, que toda vez que a gente faz o bem, é como se a gente tivesse comprado um ticket para chegar a Deus. E toda vez que a gente faz o mal, a gente perde esse ticket. Esse mal que pode parecer que nós estamos fazendo mal para o outro, esse mal que pode ser, por exemplo, a nossa incapacidade de perdão, o rancor, o desejo de vingança, na verdade, pelo que a gente já viu aí no slide anterior, ele vai estar fazendo mal para nós. Por quê? Porque esse mal vai estar alterando a minha sintonia mental e imediatamente envenenando todos os meus sistemas celulares. Então, o mal para o outro, o ter raiva, o ter rancor, o ter mágoa, pode ou não atingir o outro, mas com certeza vai estar me atingindo. E a partir do momento em que eu estou me atingindo, eu estou lesando a minha consciência. Lesando a minha consciência, eu estou lesando o meu corpo. Lesando o meu corpo, eu estou desprezando esse tesouro que me é dado por Deus, né? E é por isso que muitas vezes ele fala que as nossas atitudes, as nossas más escolhas, através do lado moral ou da nossa escolha alimentar, ela pode significar um suicídio indireto, como a gente viu acontecer com André Luiz. E todo aquele circuito mental que eu criei para mim vai criar sofrimento, não só aqui, mas esse sofrimento continuando no plano espiritual. Não só continuando no plano espiritual, mas piorando, como a gente vai ver no próximo capítulo, né? Um caso muito duro aí, uma história bonita, mas triste, no último capítulo do livro, percebendo de como a nossa mente altera o nosso perispírito. E consequentemente, a nossa saúde, quando a gente reencarnar, né? Bom,
Quando a gente estiver lá do outro lado, é importante a gente lembrar que o trabalho é lei divina. Trabalhar aqui, trabalhar lá, a gente tem que trabalhar sempre. Trabalhar como? Trabalhar é todo exercício de energia, né? A energia que a gente cria o bem ao redor de nós. É quando a gente está conquistando méritos, quando o bem não é só o bem para mim, é o bem para todos. O trabalho pode ser traduzido como estudo? Pode. O trabalho é só um trabalho material? Não. A gente vê aí quantos trabalhadores silenciosos existem dentro dos lares que, na verdade, conquistam méritos enormes por causa da sua paciência, da sua perseverança, do seu amor. Então, através do estudo, do engrandecimento moral, a gente consegue trabalhar melhor. Trabalhar aqui e trabalhar também durante o sono, porque a gente vê que o plano espiritual procura ajuda daqueles que estão dormindo, dos espíritos que têm uma qualidade de sentimentos melhores, para ajudá-los no momento necessário para outros encarnados ou mesmo desencarnados, né? Agora, quando a gente tem a nossa consciência adoecida, que a gente volta para cá, ele fala de 3 tipos de dor. Isso ele falando de doenças congênitas, né? Que fala bem perto para a gente da vida real. Quando a gente vê, por exemplo, crianças que nascem com câncer ou com problemas no sistema digestivo, ou doenças que são ainda desconhecidas pela medicina em termos de cura. Esse tipo de doença congênita já é acerto da nossa consciência com a lei divina. É resultado de algum desrespeito que nós tivemos ao nosso corpo. Seja um suicídio, seja o desvio sexual, seja gula, tantas coisas que a gente vê hoje no dia a dia, tratado pela nossa sociedade com a maior naturalidade, né? Um exemplo super recente agora que a gente vê por aí é do vaping, né? Que é um vício hoje, que a moçada estava tratando com tanta naturalidade, como se não fosse nada, como se não fizesse mal. E de repente, causando mortes, danificando o corpo de uma forma em que o governo americano está querendo proibir o uso de vape. Então, essas escolhas que a gente faz são importantes não só para o nosso agora, mas para o futuro. E aí ele fala dos 3 tipos de dor, que mexeu tanto comigo, né? A primeira é a dor evolução. E essa dor evolução é interessante porque André Luiz, dentro da sua curiosidade infinita, ele fala, mas e aí? A gente vê planta sofrendo ou bichinho sofrendo. Ele falou assim, é isso. Por quê? Porque no momento do sofrimento, a gente sai da nossa zona de conforto e procura um estágio melhor. É como se a gente fosse empurrado à força para crescer. Esse é o primeiro tipo de dor. O segundo tipo de dor que ele fala, o dor da expiação. Então é aquele caso em que eu causei o mal. Esse mal lesou o meu perispírito. Esse mal está dentro da minha consciência. E à medida em que eu quero me ajustar com o amor de Deus, com a justiça divina, eu escolho experiências difíceis para me ressarcir com a lei. E a terceira coisa, terceiro tipo de dor que me chamou muita atenção, é a dor auxílio. A dor auxílio, que é aquele puxão de orelha que a gente recebe na vida, quando a gente está fugindo da nossa maior tarefa, da nossa responsabilidade aqui na Terra.
Quando a gente está esquecendo do porquê, do para que a gente veio aqui, e acaba sendo absorvido, engolido por coisas mundanas, que não vão ajudar a gente, que vão atrapalhar, na verdade, no futuro. E aí a dor auxílio vem na nossa vida, vem como uma doença, vem como uma perda. E ele dá alguns exemplos, por exemplo, de câncer de infarte, que acontecem mais tarde na vida, justamente para a pessoa poder parar e refletir. Porque um dos maiores poderes da dor é exatamente esse. É esse sinal de alguma coisa eu tenho que mudar. Alguma coisa eu tenho que fazer diferente. E no momento dessa reflexão, existe a procura do o que nós podemos mudar para melhor. Né? Então, essa sabedoria de Deus, dessas três dores, todas elas que aparentemente podem parecer que Deus esqueceu da gente, na verdade são ferramentas para nós mesmos nos melhorarmos e nos tornarmos saudáveis de novo. Né? Ele fala, essa descrição dele das doenças, eu achei tão profunda. Ele falando de vícios, maus hábitos tão comuns no hoje, no que a gente vê hoje, calúnia, maledicência, que isso acaba trazendo lesões na área visual e auditiva em outras vidas, o abuso da inteligência que faz com que a gente, numa outra vida, numa vida seguinte, venha com limitações mentais, o abuso da beleza, que aí na outra vida a gente vem com defeitos na face, na pele, justamente para a gente não cair no mesmo erro, no mesmo abuso do passado. As pessoas que não souberam usar bem o poder da palavra, que influenciaram multidões para o caminho do mal, vêm com problemas vocais. O desequilíbrio sexual, o mau uso da energia genésica, criadora, que é a maior que a gente tem, vem aí numa vida seguinte com lesões na área genésica, né? Tanto de homens quanto de mulheres. Então, olhando dessa forma, a gente entende um pouco que aquela dor que nós estamos passando, na verdade, ela funciona como um cabresto para a gente não fazer a mesma coisa errada. É uma guia que Deus coloca na gente para que nós não escorreguemos de novo nos mesmos erros. Por quê? Porque a nossa tendência é repetir os erros de passado. Isso está dentro da gente, a gente já vem repetindo esses mesmos erros por séculos. Então, essa dor vem aí como um aparato, um anteparo para segurar, conter o nosso instinto, para que nós não erremos da mesma forma de novo, né? E ele fala muito da prece como vacina, a renovação do pensamento. De novo, lembrando que a gente transmutando o nosso pensamento, nós alteramos a nossa saúde corporal, né? E a dor, ela pode vir tanto na dor do aspecto de saúde, como esse capítulo, como a dor, como reencontro, como ajuste e aprendizado, como nós vimos em capítulos anteriores, né? Lembrando que o acaso não existe um para que nós estarmos passando por tudo que a gente passa hoje. E é esse para que é importante a gente aprender, porque a partir do momento que a gente aprende o para que, a gente muda e a gente não erra da mesma forma. Então, para nós encerrarmos o estudo de hoje, eu coloquei aqui 3 pontos. Primeiro é o lado da medicina, a gente olhar para a nossa cura no aspecto psicossomático, né? Então, a gente procurar entender a nossa doença de uma forma mais sistêmica. Entender a causa dela, a causa do meu câncer, a causa da minha doença autoimune, a causa da minha depressão. E procurar ajuda. E ajuda, muitas vezes, vai começar na nossa reforma mental,
na nossa mudança moral. Continuar com a ajuda dos médicos, continuar procurando respostas, remédios, enfim, mas trabalhar junto nessas duas medicinas complementares, a medicina espiritual e a medicina acadêmica. A outra coisa que para a gente lembrar é que o nosso passado formata o retrato de que nós somos hoje. Se nós temos curiosidade de saber o que eu fui no passado, é só a gente olhar para a nossa vida hoje, as nossas dificuldades. A gente vai saber direitinho onde a gente errou, onde a gente acertou. E, finalmente, nos 3 tipos de dor, como a gente já comentou antes, a importância da gente olhar para a dor com outros olhos, mudar o óculos, para a gente conseguir ter olhos de ver e absorver, né, a lição que precisa ser aprendida nessa vida, para que exista uma mudança na nossa consciência e, consequentemente, na nossa conduta, né? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Esse capítulo realmente muito profundo, eu acabei passando do tempo, já são 8h10. E eu peço desculpas. E, Gisele, você tem alguma perguntinha, algum comentário, antes da gente encerrar? Eu só queria falar que me chamou muita atenção, eu não lembro o nome do personagem, né? Mas quando ele estava falando da lei de causa e efeito, aí um dos aprendizes pergunta assim, mas então por que eles precisam pedir para vir desse jeito se a lei de causa e efeito vai ser inevitável? Né? Aí o instrutor fala, não pense assim, porque quando você pede para vir, você está reconhecendo o seu erro, e isso já está trabalhando a seu favor. Uhum. Então, eu vi o quanto que a gente ainda é imaturo dentro do universo divino. É isso aí. E aí, a mudança da expiação para a prova, né? Porque a prova é uma coisa que eu escolho, a expiação é uma coisa imposta. Por isso que a gente vê pessoas passando pelo mesmo tipo de dificuldade com comportamentos completamente diferentes, né? Seja a dificuldade pode ser desde um divórcio, a perda de um filho, ou uma doença, né? O mesmo problema é visto por pessoas de uma forma completamente diferente. E aí é que mostra aí, né, o quanto a gente está aberto para o aprendizado. Bom, vamos encerrar então, agradecendo ao Mestre Jesus pela oportunidade de estudo, pela presença dos mentores amigos que sempre estão aqui conosco, cuidando de nós. Nós sabemos que aqui, cada encontro desse, nós somos abençoados pela equipe dos médicos espirituais. Que nós recebemos aqui uma fonte energética pura, que equilibra os nossos centros de força e que cura, Senhor, as nossas mazelas, mesmo aquelas que a gente não tem nem consciência. Nós te agradecemos, Senhor, pela sua infinita paciência conosco, pela oportunidade da vida, pela bênção de estarmos aqui nessa estrada de aprendizado, nessa escola moral. Ajuda-nos, Senhor, a acertar mais e errar menos. Ampara-nos na nossa disciplina, na nossa força de vontade, no nosso desejo sincero de crescer e nos melhorarmos. E abençoa esse grupo, abençoa todos aqueles que não puderam comparecer hoje, que seus lares possam ser abençoados assim como os nossos, e que possamos estar todos juntos na próxima semana, onde nós estudaremos o último capítulo do livro Ação e Reação. E assim, agradecidos, nós damos por encerrado o nosso estudo dessa noite.